Bom dia a todos os alunos, alunas aqui presentes no nosso curso de Direito e Equidade de Gênero. Hoje nós temos a honra e o privilégio de recebermos três cientistas que expressam lideranças em diferentes áreas durante a pandemia, no mundo acadêmico e no mundo científico. A professora Esther Sabino, que todos conhecem bastante, a professora Silvia Figueiredo Costa e a professora Lorena Barberia. Mais uma vez, eu repito, é uma grande honra tê-las aqui, espero contar com vocês também em outras ocasiões. E para debater com as professoras, nós temos aqui o nosso caríssimo professor Fernando Menezes, que vai fazer o debate com elas posteriormente. Eu também dou um bom dia à professora Suzana, à professora Nelisa, à professora Sheila, à professora Paula Forgione, que estão comigo aqui nessa aventura do direito e equidade de gênero, e também as nossas monitoras, a Cleo, Enia, Paloma, a Laura, que vão nos acompanhar hoje. Bom, como vocês todos devem saber, menos de 2 dias após o primeiro caso de Covid no país, esse caso ter sido confirmado em São Paulo, a professora Esther Sabino apresentou a sequência completa do genoma do SARS-CoV-2. Foi publicada esse sequenciamento com a colaboração também de pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e de pesquisadores da USP e da Universidade de Oxford. A professora Jaqueline Góes é uma delas, né? Eu não preciso, então, dizer para vocês da importância desse trabalho que a professora Esther Sabino realizou em benefício de toda a população brasileira, da população mundial com esse sequenciamento, né? Não por acaso, a professora Esther recebeu uma série de prêmios depois disso, entre eles a medalha Armando de Sales Oliveira, da Universidade de São Paulo. Então, eu até estava comentando com a professora Esther, uma conversa que nós tivemos quando eu fiz o convite a ela me disse, eu sempre trabalhei em sequenciamento de genes, mas foi a pandemia que nos trouxe ao conhecimento a importância do trabalho da professora Esther. Eu acho que isso tem a ver também com a nossa temática sobre equidade de gênero. A professora Lorena Barberia é professora, desculpe, a professora Esther é da Faculdade de Medicina da USP, é professora associada da Faculdade de Medicina da USP, e a professora Lorena Barberia também é professora associada do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia. A professora Lorena vem se dedicando a estudar a presença feminina, entre outras, nesse momento de estudos acerca da pandemia, dos cuidados em relação à pandemia, dos cuidados na área da saúde. E a professora Silvia Costa, também professora da Faculdade de Medicina da USP, professora associada do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, e que tem trabalhado intensamente não só nesse momento de pandemia, mas trabalhou mais nesse momento, né? Nessa introdução, eu gostaria de ressaltar 2 aspectos importantes. O primeiro é a importância das mulheres na pesquisa e na área da saúde. Eu acho que o sequenciamento do SARS-CoV-2 em tempo recorde pelas pesquisadoras mostra não só a importância de incentivar a maior participação das mulheres na ciência e em cargos de liderança, como também na necessidade de um financiamento constante em pesquisa e na formação de cientistas mulheres. Um outro aspecto que a pesquisa científica apresenta em matéria de relações de gênero e sexo é que muitos estudos nessa área são conduzidos sem se considerar as dimensões de sexo e gênero,
o que pode limitar a interpretação dos resultados e mascarar diferenças importantes, que até mesmo poderiam resultar em prejuízos para pessoas pertencentes a uma determinada categoria de sexo ou gênero. Um exemplo muito lembrado é o caso dos cintos de segurança, cujos testes foram realizados apenas com manequins que representavam homens e não mulheres, sendo que, de fato, após um acidente de carro, as mulheres apresentam maior risco de sofrerem lesões cervicais do que ocorre com o homem, justamente em virtude de não ter sido considerado o corpo feminino, né? Um outro tema muito recente que está em pauta, e que nós vamos voltar a falar dele em outras aulas, é que a ferramenta de reconhecimento da voz no Google é mais precisa para homens e para pessoas brancas. Então, são aspectos que devem ser levados em conta na pesquisa científica. E parece, depois acho que a Esther, a Silvia e a Lorena vão poder comentar isso, que outro exemplo bastante atual é uma certa falta de equilíbrio nos estados observacionais e de intervenção sobre a Covid-19, onde teria havido menor participação feminina nas amostras. Então, quando nós falamos de pesquisa acadêmica, de participação feminina na pesquisa acadêmica, há esses dois aspectos diferentes que merecem ser considerados. Mas eu vou passar a palavra imediatamente para cada uma das nossas expositoras, começando pela professora Lorena, depois a professora Silvia, e a professora Esther falará na sequência. Cada uma terá 20 minutos, é evidente que há tolerância para esses 20, considerando a importância da fala de vocês, e depois o professor Fernando também terá os 20 minutos para os debates. Como quiser conduzir isso, Fernando, você fica à vontade, se quiser, como acharem melhor. E depois nós abrimos para as perguntas das alunas e dos alunos participantes. Então, por favor, Lorena, você tem a palavra, reiterando mais uma vez o prazer, a satisfação e a honra de ter vocês aqui conosco para esse debate e conversa com os nossos alunos e alunas. Muito obrigada. Espera, vocês me estão ouvindo? Está tudo bem com a fala? Ok. Então, estou muito feliz e muito honrada de me juntar a Esther e a Silvia para falar hoje. Eu queria começar falando que eu sou cientista política, mas a minha área de atuação antes da pandemia, eu dirijo uma escola de métodos, e essa escola de métodos é uma escola que eu faço que a USP faz em parceria com a Associação Internacional de Ciência Política. E nessa escola de métodos, uma das questões a minha área de atuação é na avaliação e na utilização de métodos quantitativos na avaliação de políticas públicas. Então, tenho uma longa trajetória de ensinar estatística nas ciências sociais, e onde eu tenho reparado muito, e tem sido um desafio muito grande, trazer pesquisadoras, alunas para essa área, porque é uma área onde a gente tem uma presença minoritária feminina, então você tem um longo trabalho antes da pandemia sobre a questão da equidade e dos desafios de ajudar a promover a capacitação das mulheres em matemática, em estatística e em avaliação quantitativa nas ciências sociais. Então, isso primeiro só para explicar o que eu fazia antes da pandemia. E quando começou a pandemia, junto com vários professores dentro da USP, nós criamos uma rede que se chama a Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade. Eu não sei se vocês têm ouvido falar, eu vou só colocar aqui o site um segundo para todo mundo ver. Esse é o site da rede. É uma site onde a gente explica um pouco dos projetos, os boletins que a gente está publicando,
os dados, ainda, inclusive, os artigos científicos que temos publicados durante a pandemia com vários pesquisadores, incluindo, felizmente, um artigo que a gente publicou com a Sílvia e com a Esther sobre a gestão da pandemia no Brasil, recentemente, que foi publicado no Nature Medicine. Então, o objetivo que eu tinha quando começou a pandemia foi mobilizar e assumir a liderança e a coordenação científica de projetos que poderiam conseguir monitorar as políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelas prefeituras para o enfrentamento da pandemia. Então, dentro da rede de pesquisa solidária, são vários professores que dirigem vários projetos, mas em meu grupo em particular, eu tenho um grupo de 25 pesquisadores que trabalham comigo, que são desde professores, postdocs, alunos de mestrado, de graduação. Então, eu sou a pesquisadora principal desse projeto e a coordenadora científica dessa rede. E parte, então, do que eu queria trazer no início, para começar a abrir a fala, é que, ao longo da pandemia, nós temos falado muito sobre procurar produzir indicadores por causa de que existe uma falta de dados para entender o que está acontecendo durante a pandemia. Por incrível que pareça, porque a gente vê muitos dados sobre casos, óbitos, só que a gente tem procurado aprimorar e trabalhar para discutir a velocidade na qual se produzem os dados e a qualidade da informação que a gente sabe sobre a pandemia. E as políticas públicas que são adotadas e qual impacto elas têm na resposta. Então, dentro desse projeto, nós temos nos preocupado muito com a questão de como o governo brasileiro ele se diferencia de outros governos mundialmente, como diferentes governos estaduais estão reagindo, respondendo, e como diferentes municípios estão respondendo. Então, eu queria só trazer alguns slides para procurar situar, porque me parece muito importante, como a gente está falando, sobre a questão de atuação e nosso trabalho como pesquisadores durante a pandemia, e como mulheres, algumas das assimetrias que a gente está observando neste momento, que acho super relevante a gente pensar e discutirmos. Então, vou colocar aqui os slides, eu espero que todo mundo consiga ver. Sim? Ok. Sim, tá ótimo. Ok, então, para começar, no ano que inicia a pandemia, é importante nós lembrar que as mulheres estavam na liderança em 18 países no mundo. Isso quer dizer que as mulheres, temos mulheres que estiveram governando em países que a população total desses países totalizava 545 milhões de pessoas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer as mulheres estavam na liderança na pandemia em quase 10% dos países e 7% da população. Ao mesmo tempo, nós temos que reparar que esses números, de alguma forma, mostram a posição minoritária que existe das mulheres na política e na liderança política nos países. Então, se a gente compara com os dados de 2015, nós reparamos que em 2015, as mulheres só ocupavam 20% da parcela de mulheres nos parlamentos, desses 7% das mulheres ocupavam, na média, nos países, as pastas são dirigidas por mulheres, as pastas
de saúde, de educação, das grandes áreas e as grandes políticas públicas nesses países. E comparando, como estávamos falando, de quantas mulheres estavam na direção na pandemia, nós vemos que, comparado com 2015, os números são muito parecidos na parcela de dirigentes mulheres no enfrentamento nesses países no início da pandemia, eram muito parecidos ao que aconteceu em 2015. Ou seja, que a liderança, temos uma persistente uma persistente problema de mulheres sendo minorias na liderança política ao nível nacional. Essas são algumas das mulheres que a gente está estudando, porque chama muito a atenção o papel que elas têm tido durante a pandemia nesses países. Eu estou só mostrando algumas delas que vocês devem saber. O caso da Alemanha, com Angela Merkel, que também é cientista, é muito interessante como perfil. Várias destas primeiras ministras que a gente observa, e também em países em desenvolvimento. Então, não é só na Europa que as mulheres estão na liderança. Chama atenção, por exemplo, o caso da Bangladesh, que é um país muito grande. Sim? Então, por esses motivos, uma das questões que a gente tem querido olhar, e existe uma literatura muito grande, qual é a diferença de uma mulher estar em frente da pandemia, estar respondendo nacionalmente para seu país na direção da pandemia? Como esses países se diferenciam? Uma outra questão que só para situar e procurar mostrar quando a gente entra na área especificamente da saúde, chama muito a atenção. Esta é uma reunião ministerial, ministros de saúde, a imagem está muito ruim, mas eu só queria trazer para deixar forte a imagem. Quando nós pensamos na área de saúde, as mulheres mundialmente são maioria na força de trabalho, tanto na linha de frente, quando a gente olha na área de saúde. Porém, quando a gente começa a olhar a liderança na área de saúde, a ocupação de cargos de liderança das mulheres nas pastas ministeriais ao nível nacional, nós enxergamos uma ausência, uma presença muito minoritária. Então, neste caso, a gente está só observando os casos das ministras de saúde da Argentina, que ocupou o cargo não por causa de que ela foi nomeada por o presidente, mas porque o ministro de saúde foi destituído em um cargo, em um escândalo, e ela era vice-ministra e ela assumiu. E o caso da ministra de saúde da Espanha. Então, pouquíssimas pastas ao nível internacional, a área de saúde é ocupada por ministras mulheres. E se a gente entra no caso brasileiro, que é onde nós estamos estudando, eu vou não focar tanto no caso do governo federal e o Ministério da Saúde, mas chamaria a atenção e a gente poderia trazer os dados, só que eu não consegui sistematizar e trazer a diapositiva, mas chama a atenção que hoje em dia, se a gente olha no Ministério da Saúde, ao nível do governo federal, temos uma elevada carga e ocupação de cargos de alto escalão por militares homens, que muitos nem sequer têm um perfil na área de saúde, enquanto as mulheres na liderança no Ministério da Saúde, a gente enxergaria também uma posição minoritária nessa área. Temos que lembrar que não tivemos nunca uma ministra de saúde no Brasil desde a redemocratização. Então, vamos só um pouco entrar. Esses números que eu estou trazendo são números que todo mundo sabe, mas as mulheres são minoritárias, são uma parcela muito
muito marginal no Senado, na Câmara, nas assembleias legislativas dos estados, e no nível das governadoras, a gente só tem uma governadora, no caso eleita em 2018, dirigindo o estado neste momento. Então, a gente está vendo que esse mesmo desafio da posição minoritária das mulheres na liderança nacional, isso também se reflete no Brasil, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. A gente está fazendo um projeto que estamos entrevistando e procurando entrevistar essas mulheres. É parte de um projeto que a gente está, nesse momento, desenvolvendo, focalizado na questão da área de saúde, nas ministras de saúde, entendendo também a questão das secretárias de saúde. No caso do Brasil, a gente só tem duas, que são essas duas secretárias que eu estou trazendo aqui, que é a secretária do Rio Grande do Sul e a secretária no Sergipe. São as únicas duas dos 26 estados. Então, novamente, reforçando essa questão de quão minoritário é a presença das mulheres em ocupar cargos de liderança durante a pandemia, mesmo que somos uma parcela muito importante mesmo dessa área, de pessoas que poderiam ter chamadas dessa área. Existe um profissional extremadamente elevado e qualificado de mulheres que poderiam estar assumindo esses cargos de gestão. Então, nos provoca muitas perguntas para procurar entender o que está acontecendo com as barreiras que existem para trazer as mulheres para uma posição de maior liderança na resposta à pandemia. Só para fechar, eu vou trazer aqui um pouco sobre os comitês de contingenciamento e os comitês de crises, porque parte do que a gente tem estado fazendo é um trabalho para procurar em cada estado quem foi o comitê de contingenciamento, quem foram os cargos, quem foi nomeado para esses comitês de crises, e qual foi a atuação e a presença feminina nesses comitês de crises. E aqui eu estou mostrando o caso de São Paulo, só para reforçar de novo a baixíssima presença de mulheres, que, de novo, eu volto a insistir, quando a gente olha a área da saúde, olha a atuação das mulheres nessa área, não corresponde a parcela de cadeiras que ocupam as mulheres nesses comitês, que são comitês extremadamente importantes no início da pandemia, para decidir a trajetória, as respostas, as políticas públicas. Então, aqui vocês estão vendo que a gente só tem a Helena Kiekosato, que está nesta figura, é a única mulher que é nomeada e que ocupa um cargo no comitê de contingenciamento. A gente tem uma segunda mulher, que é a Beatriz Tess, que foi também, ela foi nomeado, mas ao longo da pandemia, essa participação feminina, ela não melhorou. E essa é uma questão que nos chama muito a atenção. Então, aqui só estou mostrando só para reforçar essa questão. Você está vendo em itálicos as mulheres. Então, aqui temos em março de 2020, Helena e Beatriz são as únicas mulheres no comitê de contingenciamento. Quando o comitê aumenta, não aumenta as mulheres, então aumentou o comitê de 15 para 17 membros, e para depois, eventualmente, o número maior de mulheres que tinha, o número maior de pessoas que tinha no comitê era 22, nunca aumentou mais de essas duas mulheres na gestão. E o comitê atual, a gente vê que essas duas mulheres não estão mais no comitê, e entrou uma nova mulher, mas, de novo, as mulheres continuam em posições e com uma presença muito minoritária na liderança, na pandemia, nos cargos
no nível importante, alto de executivo, a gente está vendo ao nível federal, ao nível estadual e ao nível municipal. Então, ao mesmo tempo, a gente tem exceções. Temos secretárias, como a secretária de saúde da Araraquara, que é um caso, a secretária de saúde de São Caetano do Sul. Então, essa é uma área que a gente está procurando abrir de pesquisa para procurar entender quais são as barreiras pelas quais a gente não vê que mesmo em algumas áreas, por exemplo, na área militar, a gente não esperaria muitas mulheres ocupando cargos, porque nós não somos uma presença majoritária na área militar. Então, não nos surpreende que nós não temos uma grande atuação e presença de mulheres na área militar. Só que na área de saúde, nós somos a força de trabalho majoritária nessa área. Então, nos chama muito a atenção que, dado que as mulheres têm uma presença tão alta na linha de frente, e que têm uma experiência tão rica para trazer a pandemia, como podemos entender a exclusão das mulheres de cargos maiores de gestão e de liderança na pandemia? Essa é uma questão que eu queria um pouco trazer para abrir. E eu acho que depois, eu só queria fechar com isso, mas trazer essa reflexão para ajudar. Lorena, muito obrigada, muito interessante os dados que você traz. Na verdade, interessante não reflete o impacto que esses dados causam, né? Reforçando algo que se nota também em outras áreas. Não é só na área da saúde, mas é gritante nesse caso, a persistente falta de mulheres nas lideranças, né? Eu te agradeço muito esse panorama, é importante mesmo a gente ter consciência dessa situação nesse momento. E passo então a palavra para a professora Silvia. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, e a palavra é sua. Gostaria de agradecer à professora Nina e a todos presentes, e começando então falando um pouco da graduação da medicina. Já tem um tempo, uma década, que tem um predomínio de mulheres na graduação da medicina no mundo todo. E isso não se reflete nos cargos de chefia, como chefe de departamento, titular das diferentes especialidades, ainda são pouquíssimas. E até este momento não tivemos uma diretora da Faculdade de Medicina, apenas homens. E sempre que tem alguma visita internacional, eu brinco quando vou lá mostrar o andar onde fica a diretoria, porque ficam os quadros pintados de todos os diretores da Faculdade de Medicina, e eu faço uma pergunta sempre para um professor estrangeiro: você nota que tem alguma coisa aqui? Todos notam. Ah, só tem quadro de homens. E aí eu falo, pois nós não tivemos até hoje nenhuma mulher como diretora da Faculdade de Medicina. Isso se reflete também na pesquisa e na publicação, e tem dados internacionais mostrando que também, apesar das mulheres liderarem as pesquisas, ainda há um predomínio de homens como primeiros autores e últimos autores de papers importantes, e na captação de recurso para a pesquisa também. Quero chamar a atenção que a professora Nina comentou sobre símbolos. E, recentemente, eu notei que os símbolos também que representam as agências de pesquisa no Brasil, dos diferentes programas, são todos masculinos. As figurinhas que aparecem nas telas dos programas. Eu não vou citar para não criar constrangimento. Mas as empresas de fomento à pesquisa, incluindo a do Estado de São Paulo, também nunca teve uma mulher como responsável por agência de pesquisa no Estado de São Paulo. Então, mostrando a dificuldade da mulher conseguir atingir os cargos de chefia, apesar de ter um predomínio do gênero na graduação já há mais de uma década na medicina. Isso também ocorre numa menor proporção no que diz respeito aos cargos de chefia nos diferentes hospitais públicos e privados do país.
A especialidade, eu sou infectologista, é uma especialidade que também tem predomínio de mulheres. E, infelizmente, pouquíssimas atingiram, por exemplo, o cargo de presidente das diferentes sociedades brasileiras de infectologia. Então, mostrando também essa dificuldade da mulher conseguir presidir sociedades brasileiras de infectologia ainda no país, e tem as estaduais, né, também com uma menor presença da mulher, apesar de muitas mulheres liderarem e participarem da diretoria. No Covid, ficou muito claro durante a pandemia a força feminina de trabalho, até porque tem um predomínio do gênero no acompanhamento de pacientes, na enfermagem, na fisioterapia, então as mulheres trabalharam muitíssimo. E aí, dupla jornada, né? Então, vários estudos mostrando burnout entre profissionais de saúde do gênero feminino, a dificuldade de acesso ao trabalho, de deixar os filhos, né, em creche, escolas, porque estava tudo em lockdown. Então, as mulheres realmente com um excesso de trabalho e dupla jornada, dificuldade financeira também. Nós fizemos alguns estudos de burnout aqui no Hospital das Clínicas, estudo de proporção de funcionários de saúde positivos para o Covid-19, assintomáticos, e sempre o predomínio das mulheres, e mostrando que foi muito difícil e não houve um apoio específico do governo no início da pandemia, nem estadual, nem federal, para as mulheres. E principalmente outros estudos mostrando que na comunidade, um estudo grande, internacional, que as mulheres foram as que tiveram o maior número de burnout pela preocupação com os filhos e situação financeira também, já que no mundo todo e no Brasil não é diferente, as mulheres também são responsáveis pela questão financeira das famílias, né? Tem dados brasileiros mostrando que elas é que lideram a parte econômica e financeira também. E aí, conversando com a Esther ontem, né, Esther, sobre como mudar, né? Nós já contamos, a Lorena mostrou muito bem os problemas. Se eu não me engano, acho que nunca tivemos nenhuma mulher como secretária de saúde aqui do estado de São Paulo. Não sei se eu estou errada, porque eu não sou daqui, tá, gente? Eu sou de Mato Grosso, com formação no Rio de Janeiro. Mas desde que eu estou aqui em São Paulo, já há mais de 25 anos, não me lembro de nenhuma mulher coordenando a Secretaria de Saúde do estado. A Lorena pode confirmar, mostrando aí, né, uma questão um pouco estranha, né, com predomínio de mulheres na medicina, na infectologia, e não temos mulheres até o momento que coordenaram a Secretaria de Saúde. E nós pensamos como mudar, né, essa realidade. A Esther vai falar mais sobre isso, mas eu acho que começa incluindo mais mulheres, fazendo rede de pesquisa das mulheres, que isso foi formado durante a pandemia, tentando fortalecer essa rede, criando grupos de mulheres pesquisadores, fortalecendo novas mulheres pesquisadoras, mulheres ainda com filhos pequenos, facilitando a vida das nossas próprias alunas, né, que têm filhos, e durante a gestação, como melhorar essa rede? Então, fortalecer essa rede nós mesmas, mulheres, promovendo mais as mulheres, né? Então, temos que modificar isso. E lutar também para que tenhamos direitos iguais. E eu acho que o que mais nos incomoda, muitas vezes, em reuniões de pesquisa, é que muitas vezes nós somos desqualificadas, apesar de termos os mesmos cargos, a mesma formação, às vezes até um currículo melhor, e durante reuniões de pesquisa, ou mesmo de diretorias de organizações e sociedades de infectologia, nunca a nossa palavra é ouvida, interrompem a nossa fala, não nos tratam igual ao mesmo pesquisador, às vezes até com menos qualificação, né? E lembrando que a Márcia Castro, né, de Harvard, falou na entrevista dela, pego as nossas ideias, né? Nós começamos a reunião expondo uma ideia que é ignorada completamente, e no final da reunião, um colega pega a nossa ideia e apresenta a nossa ideia como sendo dele. Então, isso ainda ocorre com bastante frequência, e eu acho que é o que mais incomoda ainda na academia e principalmente na pesquisa aqui
posso falar do estado de São Paulo, mas convivo também no resto do Brasil. E outra questão muito importante, eu acho que não é o caso da academia, mas na medicina privada, são os salários, né? Nem sempre os salários são iguais, ainda mesmo na medicina, para homens e mulheres. A mulher sempre oferece um salário menor para a mulher, para um cargo de chefia, por exemplo, quando comparado a um homem. Ou observando várias diretorias de hospitais privados importantes, raramente a mulher é o superintendente do hospital. Ela pode estar na diretoria, ela pode participar do conselho do hospital privado, mas ela não é a superintendente. Também desconheço dos principais hospitais privados de São Paulo qualquer mulher que tenha sido a superintendente, que seria o cargo máximo administrativo do hospital. Não tem, tá? Então, ainda existe muita diferença também, porque o salário do superintendente é muito maior do que da diretora clínica, da diretora técnica, ou de uma mulher que participe do conselho administrativo daquele hospital privado. Então, não atingimos ainda o topo da pirâmide na medicina privada também. Eu acho que é isso que incomoda mais, e ainda precisamos lutar muito e temos que pensar como fortalecer e mudar essa realidade, que eu acho que é um trabalho de formiguinha, fortalecendo as redes e criando um grupo de mulheres que pesquisam em conjunto e sempre indicando outras mulheres para palestras, para cargos científicos, para participar de pesquisas, para participação internacional, para aumentar a representatividade do gênero em todos os níveis. E nós é que temos que fazer, porque se aguardarmos que o outro gênero faça, eles não farão. Porque eu acho que vou usar a palavra, não sei se é correta, machismo, sexismo estruturado. Então, é muito difícil, eles nem percebem o que eles estão fazendo nas próprias reuniões, né, de desqualificar a mulher. Então, nós temos que apontar isso, e eu sempre aponto, e nem sempre os colegas gostam, né, às vezes me acham radical demais, que precisa mudar, né, porque ainda existe, sim, diferença, muita diferença. Eu acho que era isso que eu queria falar. Silvia, o seu relato nos cala muito, porque é muito semelhante à situação da Faculdade de Direito. Nós já tivemos uma diretora, mas o predomínio dos quadros, que é muito parecido, também é dos professores. Mas agora nós estamos num movimento já em conclusão para que haja, como não dá para tirar o quadro dos professores, para que todas as professoras mulheres tenham a sua fotografia em um determinado local da faculdade. E isso está sendo feito, quer dizer, foi uma pequena providência, até porque se as mulheres não estão presentes, como vão inspirar as nossas alunas para que prossigam nessa carreira, né? E muito das medidas que vocês apontam, que vocês conversaram, sobre nos indicarmos mutuamente, né, promoção das alunas, vem sendo, nós temos tentado fazer algumas coisas nesse sentido, inclusive na pós-graduação, isso é uma medida da USP, né, dando um tempo maior para concluir os créditos, etc., em virtude de licença maternidade e tal, mas ainda há muito por fazer. E eu vou mandar para vocês as pesquisas que foram conduzidas na faculdade, da professora Sheila, que coordenou a primeira delas a respeito das relações de gênero na sala de aula, porque o que você relata é exatamente a mesma coisa. Então, é uma estrutura mesmo presente, e o que nós percebemos é que quando isso é revelado, há uma pequena mudança, começa a haver uma mudança de parte de todos, uma vez que você aponta esses problemas. E a outra pesquisa foi relativa aos concursos docentes, onde as bancas são predominantemente masculinas, os candidatos indicados também são predominantemente os homens,
e está havendo uma diminuição considerável das mulheres no corpo docente da Faculdade de Direito. Mas a situação é muito assemelhada. Talvez a gente possa conversar sobre essas medidas todas em conjunto e o que fazer. Eu agradeço muito o seu depoimento e passo a palavra para a Esther, para que ela ocupe aí os seus 20 minutos. Muito obrigada, Esther, mais uma vez. Obrigada, Nina. É um prazer estar aqui falando sobre isso, porque é interessante para mim, até ontem a Silvia falou, eu não me sinto assim, que eu pessoalmente tive muita dificuldade em ciência. E eu me senti exatamente assim, apesar de tudo que a Lorena mostrou, essa sensação interna, e o ano passado, depois do sequenciamento, como coincidiu com o Dia das Mulheres, eu acabei indo falar em um monte de seminários sobre a questão feminina. Eu não tinha nenhuma preparação para falar isso, e não era esse meu sentimento. E eu falava, nossa, o que eu vou falar? E até que eu assisti uma aula, e acho que caiu a ficha, porque eu acho que para muitas mulheres não cai a ficha, principalmente quando você consegue fazer as suas coisas. Eu acho que não, para mim não é assim. E, na verdade, é a mesma cegueira que faz os nossos colegas homens também não verem o problema. Então, eu acho que se a gente entender isso, que é quanto a gente passa um tempo cego do problema, e eu acho que eu era assim, porque depois que eu parei, fiquei pensando, e a aula, ela botava, olha, quantos obstáculos são colocados? São colocados mais obstáculos. E aí, você vai fazendo, mas quanto você faria a mais se você tivesse metade dos obstáculos que colocaram? E quando eu parei para pensar na minha carreira, eu falei, nossa senhora, quanto obstáculo! E como, será que foi o mesmo para os meus colegas? E eu acho que não foi. Aí, olhando, pensando, você vê um monte de pequenas coisas, mas que somadas, você não percebe, porque elas... ninguém vai falar para você, você vai fazer isso por ser mulher. Mas são pequenas coisas que, juntando, dificultam demais. E certas coisas, se você não consegue no começo da sua carreira, por exemplo, recursos para fazer pesquisa. Se você quer seguir uma carreira administrativa, você tem que tomar conta dessas primeiras subidas, ser representante num conselho, na USP, ou coordenar várias comissões, porque é isso que vai também te dar o conhecimento. Você não vai conseguir sair direto de nunca ter tido uma diretoria de uma faculdade e virar reitor. Então, você vai ter que entrar em cada uma daquelas e jovem, e a gente desiste disso já jovem. Eu mesmo, assim, quando eu fui ser diretora do Instituto de Medicina Tropical, é porque não tinha opção. Eu falei, não, eu não quero ser diretora. E, na verdade, quando eu repenso, foi uma super, assim, eu aprendi um monte de coisa, desde como a USP funciona, até ao me colocar na posição de diretora e querer chamar coisas para o Instituto, como, por exemplo, uma maior capacidade de responder epidemias, eu liguei com esses grupos da Universidade de Oxford, com outras universidades, que eu nunca ia fazer se não tivesse ficado naquela posição e na incumbência de fazer o Instituto, por exemplo, ter uma resposta na epidemia de Zika. Então, a gente tem que pensar em cada um desses pedaços na nossa carreira e buscar ser, sim, coordenar, ser a representante, entrar nas comissões e ter esse papel. É super importante, acho que a primeira coisa é treinar a nova geração para ocupar esses espaços que acabam levando você a um nível maior. Acho que, nesse sentido, acho que é super importante a gente parar e pensar, porque porque eu estou nessa, como é que a gente muda? Porque agora eu já entendi, está claro, o problema está aí. Como é que você vai mudar? Porque boa parte do problema as próprias mulheres não percebem. Então, a gente tem um cuidado e a gente tem que, perceber, ajudar, e eu acho que esse curso vai muito nessa direção, de você estar falando no problema e discutindo de forma para que aquela dificuldade de uma pessoa esteja presente em todas, porque, e eu acho que isso tem que entrar, olha, talvez na USP, quando você faz congressos, aulas, encontros na USP, tem que ter metade homem e metade mulher falando. Pode ser uma besteira, parece besteira, mas não é, você só vai lembrar de quem você ouviu falando mal.
Se as mulheres falam menos, você vai lembrar menos. Então, são pequenas coisas que você vai ter que pôr para a pessoa parar e pensar. Outro dia alguém me chama e fala assim, vamos fazer uma mesa. Eu falei, puxa, mas podia... o congresso de medicina tropical. Falei, mas busque terminar no congresso e veja se você tem o mesmo número de homens e mulheres falando no seu congresso. E quando foi ver, não lembrava. Qual mulher que eu vou pôr de qual lugar? Então, porque a pessoa não pensa, porque você só vai lembrar do homem que falou, porque falou mais. Então, você vai lembrar e vai convidar. A gente mesmo, no nosso curso, foi um esforço para parar e pensar, não, a gente quer ter pelo menos metade das mulheres falando, metade homens. Então, assim, é uma sistemática, porque o cérebro nosso, e também é outra coisa que eu achei muito interessante do que eu li, sobre o hábito e sobre o que a gente chama desses preconceitos estruturados, mas o nosso cérebro, depois que a gente se organiza, ele quer ficar naquilo, ele não quer mudar. Então, aquela estrutura lógica de entendimento, ela está lá. Então, a gente realmente tem que fazer um esforço interno para mudar. E aquilo que você aprendeu, você vai olhar uma pessoa e vai lembrar daquilo que você aprendeu a sua vida inteira, é inconsciente, é muito rápido, você nem percebe, mas passou tudo quando você vai interpretar o que a outra pessoa está falando. Então, se você olha a pessoa já com uma capacidade menor, você começa a acreditar que você já faz a leitura errada, é automático. E eu acho que isso é como fazer isso mudar. E isso não vai mudar de uma hora para outra, é no tempo, mas a gente vai ter que pensar coisas que quebrem, porque várias coisas ao mesmo tempo você rompe melhor uma estrutura que está muito organizada. Então, eu acho que essa coisa das aulas, de você ter mais mulheres, dos congressos, sempre exigir que congressos tenham a mesma proporção de homens e mulheres, que a FAPESP também pense nisso e veja quanto dá de recursos, porque a pesquisadora você só desenvolve com recurso. E quanto mais cedo você recebe esse recurso, mais chance você tem de desenvolver a sua carreira. É como aqueles garotos que vão treinar futebol, quer dizer, se ele não entrou naquele primeiro time, ele vai melhorar com o treino. Então, realmente, esses recursos dados para mulheres no começo da agência é super importante, senão não vai mudar, porque é isso que vai te dar força e capacidade de trazer nova, de aumentar a sua carreira. E é exatamente nessa fase do começo da carreira que as mulheres, por causa da gestação, disso, daquilo, não conseguem colocar. Então, é importante que a gente realmente, no começo da carreira, fortaleça ou veja essas pessoas, se a proporção de homens e mulheres para aquela faixa etária está parecida em lugares que dão recurso. Então, esses cuidados, eu acho que vão mudar, porque senão é muito mais difícil mudar uma coisa estruturada se você não quebra pequenas coisas geral. Senão eu falar, não, mas realmente ela não está fazendo bem como diretora. É lógico, não foi treinada, não entende como funciona. Então, a gente tem que batalhar desde o começo, com pensar, marcar bem os pontos da carreira universitária e já ir colocando. E também, da nossa parte, o nosso trabalho é ir lá e atrás e batalhar por cada um desses cargos, porque também se as mulheres não se colocarem, se candidatarem, elas não vão pegar o cargo, não vai ser delas. Então, também tem esse esforço de empoderar e delas se sentirem fortes o suficiente para ir buscar cada um desses cargos. Eu, por exemplo, fugia sempre de e foi um erro. Se parar e pensar, foi um erro, porque abre portas. A gente não percebe que tem um trabalho muito maior, é muito difícil ser dirigente público, né? Em geral, e na USP não é diferente, mas abriu um monte de conhecimento de como a USP funciona, de pessoas que eu depois comecei a colaborar, de onde falar, de como que está estruturado, e também essa expressão maior, como diretora. Então, foi uma experiência interessante. Em parte, eu acho que acabou gerando um passo, né, trouxe esse grupo de Oxford para o nosso grupo, foi por isso, e a gente colocou e se organizou no Instituto para responder para a epidemia. Assim que a gente estava pronto naquele momento, era para responder à epidemia. Lógico, teve um aumento muito maior
E é tão engraçada a cabeça da gente, porque quando, e eu falei isso para você, quando a gente se conheceu, eu achei que a gente tinha que informar a mídia sobre isso, mas tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, porque na minha cabeça eu fiquei até assustada, e aí as pessoas falam, mulher tem mais síndrome de impostora, mas era mesmo, eu falei, gente, mas é só uma sequência, e isso é uma outra coisa com mulher, a gente tenta achar que é menos, é lógico, depois eu fiz um esforço danado para que também entrasse dentro de um conhecimento científico bom mesmo, e depois de dar uma sequência não faz verão, mas depois que a gente conseguiu sequenciar e mostrar como a epidemia evoluiu, aí a gente teve uma boa publicação, então isso, pelo menos eu fiquei mais tranquila, eu sempre falo, nossa, é uma sequência só, hoje já tem 3 milhões de sequências, então a outra coisa também valorizar o nosso trabalho, brigar por ter a expressão em outros campos, e também ver como é que a gente vai fazer a nova geração. Acho que na nossa posição é realmente essa briga atual por fazer com que todas cresçam. E para que a gente consiga aumentar. Agora, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu não tenho, na verdade, o foco, acho que hoje é como a gente muda, e não assim, mostrar a realidade, porque eu acho que muitas mulheres ainda não perceberam, mas depois que percebe, é como é que a gente vai mudar essa estrutura. Esther, é muito importante isso que você disse. Acho que a cegueira é um fato, é preciso tirar esse véu, essa venda, isso acontece com todas. A nossa sorte é que as nossas alunas hoje têm uma visão ampliada, estão mais atentas a tudo isso e nos chamam a atenção. Agora, esse aspecto de que o nosso cérebro se acostuma com o hábito é verdade, quer dizer, parte dessa cegueira vem de incorporar isso como normal, né? E esse caminho que você dá para a mudança já é muito importante, né? Quer dizer, não aceitar. E achei também muito interessante essa ideia da ocupação dos espaços o tempo todo e como a gente resiste, né? Tem uma, não, né? Como vocês põem a mão na cabeça, não, eu não quero. A gente resiste, não ocupa, e o resultado é, de fato, não há espaço vazio no universo, né? Então, você não ocupou, alguém ocupa. Mas eu vou passar a palavra para o Fernando, não vou ficar ocupando o espaço aqui, que não sou eu que estou falando, e nós queremos te ouvir também, a sua perspectiva, Fernando. E muito obrigada, viu, por aceitar o convite. Obrigado, Nina. É um grande prazer. Falo isso novamente, agora que temos toda a audiência presente. Uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui compartilhando essa mesa com as queridas professoras e que deram depoimentos tão relevantes e que dão depoimentos, digamos assim, exemplos, né? Depoimentos não falados necessariamente com as carreiras que têm, com as conquistas que têm. E eu sou, portanto, um grande admirador de todas que aqui estão participando. E meus parabéns a todos e todos envolvidos nessa atividade, nesse grupo. Eu vou tentar falar pouco, porque, evidentemente, não é o sentido de que eu fale aqui. Quanto mais, ainda sendo homem, falando aqui nessa mesa de mulheres, eu quero ouvi-las mais. Mas, tendo em vista o que a Nina propôs, e, né, dentro dessa abordagem de debatedor, eu gostaria de gastar uns breves minutos para fazer um depoimento pessoal também, que indiretamente eu quero levar como se fosse um depoimento pessoal de mulheres com quem eu convivi na minha carreira e na minha casa, e como acho que isso pode fazer diferença. Apenas a título de um breve depoimento pessoal. Mas depois eu faria comentários e proporia questões, e naturalmente também querendo deixar tempo para as questões da audiência, que eu já vi que estão aparecendo aqui no chat. Muito rapidamente, eu sou professor na Faculdade de Direito, mas eu sou filho de professores da Faculdade de Direito também. Meu pai já falecido, até precocemente, minha mãe já aposentada. E eu, desde cedo, convivi num ambiente familiar de ter o exemplo dos meus pais
fazerem uma carreira muito paralela, muito solidária, muito conjunta. E muitas vezes, minha mãe tendo até o primeiro passo, né? Ou tendo conquistas mais rápidas, ou e na profissão que tiveram também, porque eles não eram professores em dedicação integral. Ambos eram procuradores. No caso do direito, falando para vocês que não são da área do direito, procurador é como se fosse advogado do Estado. E minha mãe do Estado de São Paulo, meu pai federal, da reforma agrária, do INCRA. Mas fizeram carreiras assim, em que minha mãe até ocupou posições na respectiva carreira iguais, ou até de mais destaque que meu pai. Não era problema nenhum em casa. Quer dizer, eu cresci olhando para uma situação que, naturalmente, era assim que as coisas aconteciam. Olhando hoje, dependendo da minha casa, meus filhos, por exemplo. Eu tenho um filho de 19 e uma filha de 17. Ele é aluno da Poli, engenharia. Ela está fazendo vestibular para entrar na Poli também, engenheira, o que é uma situação até, vamos dizer, engenharia das áreas menos frequentadas por mulheres, mas sim, é algo que vai com naturalidade, para mim está muito bem. Falando um pouco da perspectiva agora dentro do nosso departamento, não é, Nina? Era um departamento que tinha muitas mulheres. Você mencionou minha mãe, que eu também mencionei, mas nós temos 3 sub-áreas lá, né? Direito constitucional, teoria do Estado, área da Nina, e direito administrativo. Em direito constitucional, nós tínhamos 4 professoras, numa geração anterior, estou considerando que a Mônica está em vias de se aposentar, foram substituídas só por professores homens, fora os homens que já havia. Na área do direito administrativo, é uma área até um pouquinho menor, mas havia 2 cargos de titular. Eram 2 mulheres titulares. Hoje, nós somos 6 homens. Inclusive, eu virei titular no lugar de uma mulher. Enfim, até aí não posso me sentir culpado por esse desequilíbrio estatístico, afinal de contas, acho que também não. De forma nenhuma. Mas nem houve uma disputa. Na verdade, nesse meu caso, eu tive a sorte de ser candidato. Mas veja que situação, porque até mais no caso do direito administrativo, essas mulheres que tiveram todos os méritos para ter uma liderança forte na área, evidentemente que não por esse critério de gênero, conduziram uma reposição de quadros que levou à escolha de homens. Eu não estou dizendo que a culpa é delas absolutamente, mas foi o cenário que se apresentou. Foram as pessoas que estavam ali, vamos dizer, avançando na carreira, como vocês acabaram de constatar. E isso talvez a Nina já observou, tem sido um pouco geral na Faculdade de Direito. Essa troca de geração mais recente preponderando homens, quando na geração anterior tinha uma espécie de crescimento das mulheres. Eu não consigo bem entender por quê. Claro que esse trabalho belíssimo, que já foi referido aqui, coordenado pela professora Sheila, que também está aqui, tem repercutido muito nesses anos, e nós temos tentado, por exemplo, até com mudança do regimento interno da faculdade, criar mecanismos de estímulo para que mulheres, desde coisas simples, assim, prazos flexíveis para convocar concurso, tendo em vista situação de licença maternidade, ou não dar peso excessivo para currículo, pelo menos não sem olhar uma faixa etária em que as mulheres, por uma questão, vamos dizer assim, de hábitos da sociedade, se dedicam mais a filhos, por exemplo, e, portanto, produzem numericamente menos. Quer dizer, olhar mais qualidade do que quantidade, porque, normalmente, arrisco dizer que as mulheres tendem a ser mais criteriosas na qualidade do que produzem e menos preocupação de produção por volume. E nós tivemos dificuldades na congregação, às vezes por falta de consciência dos colegas ou das colegas, de perceberem como essas coisas que vocês estavam comentando estão no hábito da nossa prática, têm que ser mudadas porque impactam. Eu não vou aqui ficar eu próprio falando de vários exemplos, talvez a Sheila, enfim, vocês possam debater sobre isso, mas são pequenas medidas assim.
falando agora da FAPESP, por exemplo, eu estou na FAPESP. A FAPESP tem, ao longo da sua história, a FAPESP tem 3 diretores, né? Fora o Conselho Superior, mas o corpo executivo são 3 diretores. Nunca teve uma diretora. Diretor-presidente, diretor científico, diretor administrativo. É verdade que os anteriores ficaram por muito tempo, então também isso até distorce. Por exemplo, o professor Engler, querido amigo meu, que me antecedeu na diretoria administrativa, foi diretor por 24 anos. O professor Brito, antecessor do Luiz Eugênio Mello atualmente, foi diretor por 15 anos, e antes dele o Pérez foi por uns tantos anos. Quer dizer, tem um quê de individual aí que altera um pouco essa lógica, não é uma troca tão rápida. Mas ainda assim é impactante ver que o número de mulheres é 0. No Conselho Superior, de 12 são 4, o que é um número em ascensão, eu até diria, de diversas áreas do conhecimento. Mas são dados que depois eu posso compartilhar aqui com vocês. A revista FAPESP tem matérias específicas sobre mulheres na pesquisa. A FAPESP está muito envolvida nisso, até por uma entidade internacional da qual ela participa, que é o Global Research Council, sobre isso. Depois eu compartilho alguns links de dados assim. Mas, por exemplo, a tendência recente é de crescimento no número de doutoras no Brasil. O Brasil, em geral, claro que tem diferença entre as áreas, forma mais doutoras do que doutores. Mas isso não se reflete nas carreiras acadêmicas. Isso não se reflete, menos ainda, nas posições de chefia. Enfim, eu até gostaria, depois de ouvir da Silvia, se esse exemplo dos símbolos masculinos diz respeito ao FAPESP, porque a gente precisa ficar o tempo inteiro prestando atenção em coisas que passam sem ser vistas. Pode me dizer, por favor, não é constrangimento nenhum. Do mesmo jeito que a FAPESP recentemente alterou a lógica da súmula curricular para destacar na avaliação de currículo episódios que justifiquem um tratamento diferente para mulheres, né? Por exemplo, licença maternidade, intervalos na produção. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que ter consciência, vamos dizer, parar para pensar. Garanto que não é por má vontade de quem fizesse diferente, é por... Bom, em alguns casos pode até ser, mas eu não estou querendo individualizar as questões. Sim, institucionalmente vai na inércia, né? E é uma luta, assim, vamos dizer assim, progressiva e diária de mudando essa realidade. Enfim, quis fazer esses comentários, ainda reforçando que uma última observação pessoal, como exemplos fazem diferença. Então, eu falei do exemplo da minha mãe. Falei do exemplo de eu ter tido professoras titulares mulheres. Eu era assistente de professoras titulares durante o começo da minha carreira. Eu fui orientado por professora, né, no meu doutorado. Minha banca de qualificação, a primeira banca que eu me submeti no doutorado, eram 3 mulheres me examinando. Odete, Ana Cândida e Ada. Eu já trabalhei em funções de governo, levado a trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia por uma mulher, a Nina. A Nina que me propôs para o lugar dela de chefe de gabinete da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aí eu fui secretário adjunto depois de um secretário homem e continuei secretário adjunto de uma secretária mulher, a Maria Helena Guimarães de Castro. Então, assim, trabalhar sob a chefia de mulheres, torna uma coisa assim, quase que vira natural na vida. Mas esse é o tipo de situação que precisa ser replicado, e para isso é fundamental o que vocês estavam discutindo. Como fazer isso? Aí eu, sem querer falar demais, e acho que falei aqui já mais do que devia, e proporia algumas questões singelas, mas a partir do que vocês mesmos disseram. Sem prejuízo de que a questão de fundo seja essa, né? O que fazer institucionalmente para mudar? Nem estou falando do individual, insisto, não é assim, tem um cara machista ali, esse cara é ruim, é deletério para a instituição. Tudo bem, isso haverá mesmo. Mas institucionalmente. A Lorena apresentou uns dados, de repente me deu um estado, eu não parei para pensar nisso, talvez você saiba. Aquelas mulheres líderes de governo,
eu tive a sensação de que, na maioria, eram primeiras-ministras. Será que existe alguma correlação que a gente ainda possa fazer entre uma eleição direta tender a escolher homens e uma eleição por um colegiado intermediário, vamos dizer, o próprio parlamento, por mais que o parlamento seja um ambiente de predominância de homens, já se cria aí um tipo de discurso em que as mulheres se diferenciam. Vamos dizer, menos a mulher perante o eleitorado universal. Não por culpa da mulher, evidentemente, por vamos dizer, por um resquício de machismo da sociedade em geral. Ou não dá para fazer esse tipo de correlação, Lorena? A Silvia fez um depoimento, pareceu claro, contundente, e falou da sua própria experiência pessoal, e bateu bastante na questão da medicina. Eu suponho que, na medicina, essa dificuldade das mulheres seja maior ainda do que no direito, né? O direito ainda tem espaços muito reservados para homens, mas tem espaços já muito abertos para mulheres. Eu dei exemplo da carreira da minha mãe, Procuradoria-Geral do Estado, sempre foi muito aberta para mulheres. Teve Procuradora-Geral do Estado já na década de 70, depois na década de 80, atualmente é Procuradora-Geral do Estado. Tem muita mulher na carreira, minha esposa é Procuradora do Estado, enfim, mas no judiciário já é diferente. Na medicina, tem esse tipo de diferença dentro da própria medicina? E você também tem uma experiência regional diferente, Silvia. Tem diferença? Você mencionou Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo. A Esther insistiu nesse aspecto de... Bom, deu o depoimento da vida pessoal e comentou esses episódios mais recentes, pelos quais você tem recebido com todo merecimento esse enorme destaque, mas disse, muitas vezes a instituição leva a que seja assim, as mulheres tendem a não querer, existe algo de inercial nas instituições. E você falou com toda sensatez de que é um trabalho diário, e tem que ir dando exemplo, e tem que ir convencendo, e tem que ir estimulando. Mas você acha que é o caso de algum estímulo acelerado, do tipo cotas? Porque em algumas situações de políticas de ações afirmativas, a opção da sociedade foi por cotas. Cota nunca é a situação ideal final. A situação ideal final é de que, com naturalidade, as distribuições sejam equitativas. Mas, para certas situações, se não houver um impulso inicial, nunca vai acontecer ou vai demorar muito para acontecer essa situação ideal. Mas, em geral, não se discute a questão feminina pelo viés cotas. Quase como se houvesse uma suposição, que eu não sei se é tão consciente assim, de que, nesse caso, não precisa. Não precisa desse estímulo, digamos, aumentado. Basta que certas medidas, vamos dizer assim, mais sutis sejam feitas e que a coisa vai melhorando. Mas faz sentido pensar assim? Nina, obrigado mais uma vez por essa possibilidade. Olha, eu agradeço muito, Fernando. Eu acho que as suas perguntas são extremamente pertinentes. Vou passar a palavra para a Lorena, na sequência para a Silvia e para a Esther para responder, sem prejuízo de vocês, uma querer responder também a pergunta da outra. E eu vou aproveitar, Lorena, e vou ler aqui uma questão que foi apresentada, há várias, depois a Paloma vai apresentar as demais, mas tem uma pergunta aqui que talvez se engate nessa que o Fernando fez, que se você consegue indicar o que falta no Brasil para estimular a participação feminina na política. Então, agradeço muito as perguntas, as falas, a reflexão do Fernando. Só um pouco essa questão que o Fernando falou, ele levantou assim, será que é uma questão de parlamentarismo? Que
existe uma diferença do tipo de regime político e isso pode ser uma das partes das explicações, o colegiado elegir as mulheres versus uma eleição direta. Eu acho que é uma pergunta interessante de pesquisa. Eu confesso que não é uma área onde eu tenho feito muito trabalho especificamente ou pesquisas, mas o que eu posso relatar um pouco da literatura, que um pouco fala o que a Nina estava perguntando, que mesmo o fato, no Brasil a gente precisa lembrar, temos cotas, temos um sistema de cotas nos partidos, nas listas de partidos. E o problema que a gente está tendo é que essas cotas, elas têm sido manipuladas e têm sido utilizadas para a gente não observar que a maioria das vezes essas cotas não têm levado a uma produção significativa, um aumento significativo de mulheres. E vou dizer um pouquinho mais, uma questão assim, um pouco para incomodar mesmo, Fernando. Mas na área de o que você está relatando, as mulheres que surgem na política brasileira são mulheres ligadas a famílias políticas no Brasil. Então, isso mostra que é o fato de elas ser mulheres, que elas conseguiram surgir dentro da política por causa da trajetória delas, ou é por causa da conexão das famílias delas, a ligação e o que a família ajuda. Então, eu acredito que isso está reforçando um problema grande que a gente está dizendo, não? Que as mulheres, para ocupar cargos de poder no Brasil e no mundo inteiro, você precisa ser... isso depende de uma outra rede. Então, você não é uma questão suficiente para você ser mulher e ser capaz, você precisa mediar uma relação de poder. Então, você precisa ser conectada a uma família poderosa, estar em uma universidade poderosa. Então, precisamos muito mais recorrer a essas instituições para afirmar a nossa legitimidade, para conseguir ter sucesso. Então, a credibilidade de uma mulher e o carimbo de uma mulher, ela precisa, ou ela, muitas vezes, ela precisa recorrer mais a esses carimbos, são muito importantes para uma mulher conseguir avançar. E a gente precisa estar ciente disso. Por quê? Porque, então, se você não tem esses carimbos, você está fora da corrida, em certo sentido, não? Então, quando a gente está discutindo essa falta de as mulheres chegarem nesses cargos, a gente precisa um pouco discutir e pensar quanto tempo a gente está disposta a esperar para ver uma mudança significativa. Eu mostrei dados. Se a gente vê no Brasil, desde a redemocratização até agora, as mudanças são muito paulatinas e marginais e acontecem aos poucos. Nós precisamos pensar nesse momento da pandemia, onde a gente tem perdido mais de 600 mil vidas, o custo que isso tem, porque eu tenho uma certeza que tem uma contribuição importante das mulheres na gestão e na liderança política neste país, que faria uma diferença. Então, a gente tem que pensar assim, será que a gente quer outros 20 anos para aos poucos ver uma mudança muito pequena? Ou está chegando um momento na política, está chegando um momento também na nossa vida cotidiana, onde a gente tem que adotar posturas um pouco mais assertivas, um pouco mais claras, como a Esther falou. Então, ter alguns patamares super claros. Qual é a porcentagem de citações em um artigo que você citou de primeiras autoras mulheres nos artigos? Qual é a porcentagem? A gente cobrar indicadores e utilizar esses indicadores para promover uma discussão mais urgente sobre o problema, porque o problema que estamos discutindo é o custo social, os custos para a nossa sociedade de negligenciar e não ter mulheres nesses cargos
isso nos faz que talvez a gente poderia ter uma melhor resposta à pandemia neste momento. Eu tenho certeza que teríamos com uma participação mais igualitária em nossa sociedade, de diferentes grupos sociais, podendo representar esses grupos e podendo discutir e trazer seu conhecimento. Então, eu só penso que essa questão que a gente esperou muito tempo, e a gente precisa pensar assim, não está dando certo esperar. O custo é muito elevado para cada indivíduo nesse sistema, e ele é muito mediado pela relação de poder desse indivíduo no qual ele nasceu. E a gente precisa pensar um pouco mais de criar algumas regras e ocupar alguns espaços de uma forma muito mais direta e mais imediata. Suzana também levantou a mão. Eu não sei se eu respondo agora a pergunta do que se eu acho, se eu sou favorável a cotas ou não, ou como fazer a Acho que mudança. sim. A gente deixa as perguntas para o final. Eu acho assim que Fernando, assim, eu não sei se é cota ou se a gente colocar muito visível a proporção de mulheres em cada uma das atividades. Você abriu hoje, eu até abri agora para olhar de novo, porque eu já tinha feito a reclamação. Você abriu hoje o jornal da USP e for olhar os colunistas, só tem homem. Como é que você está no jornal da USP, primeira página, não tem uma mulher, não tem nenhuma mulher para ser colunista e dar opinião? Qual a proporção de homens e mulheres como colunista? Então, vamos, como regra, assim, põe a regra na USP. Todas as atividades da USP, você tem que ou ter o mesmo número, ou você tem que explicar por que você não tem o mesmo número. Qual é a explicação? Então, assim, eu vi isso quando no meio da epidemia até teve uma confusão por causa de um seminário sobre Covid, convidaram 16 palestrantes, só tinha uma mulher. Não era possível que você não conseguisse achar numa coisa para discutir vacina, uma atividade da USP, que isso não tivesse, tão inconsciente que eles nem perceberam. Então, se você puser falar, você pode escolher 15 homens, só que agora você escreve aqui por que você está escolhendo, por que a sua reunião tem 15 homens e uma mulher, tem que ter uma explicação. Aí a pessoa para e pensa, porque a explicação é simples, é o hábito. Se você parar e pensar e falar assim, escolhe aqui 15 nomes, eu vou escolher homens. É uma força do trabalho. Então, a gente tem que colocar, não sei se cota, mas constrangimento. Porque cada universidade, agora vamos ver o índice, a porcentagem de mulheres na congregação, porcentagem de mulheres na chefia do departamento, porcentagem de mulheres no colunista do jornal. Aí as pessoas param e pensam, mas assim, pelo menos quebrar um pouco, se não for para o nível de cota, quer dizer, tem que quebrar o que o nosso hábito faz, porque senão o hábito vai repor o pensamento com que você cresceu, então você vai demorar muito mais. Então, uma das coisas que eu acho que a gente podia fazer era isso. Esther, tem uma pergunta aqui, uma das participantes quer saber como foi o processo de montagem da equipe para sequenciamento do Covid. Se houve dificuldades, se você, sendo mulher, teve dificuldade para montar a equipe, e quantas mulheres havia na equipe, né? Então, a biomedicina é uma área que tem muito mais mulher. 90%, eu acho que a maioria dos meus alunos, até algumas pessoas me perguntam, eu falei, acho que para o homem é mais difícil, porque se paga tão menos na pós-graduação e tem uma demanda fora, que logo eles querem ir atrás de emprego. Então, eu vejo que no nível de pós-graduação tem menos homem, e é mais difícil você manter. Então, o que demorou não foi, eu acho, para ter essa equipe, foi mais como eu consegui recurso. Porque foi a primeira vez que eu ganhei um grande recurso da FAPESP, um recurso desse tamanho, como temático e tal. Eu participei nos anos 2000 de um grupo que teve de network de virologia, e dos 4 homens eu fui, se não fui saída, fui muito bem convidada a sair pelo grupo dos 4 que coordenavam. E eu saí, depois mudei de assunto. Então, essa foi a primeira vez, eu fiz toda a minha carreira com recurso de fora. O recurso mesmo, o primeiro grande projeto na FAPESP foi esse. Então, assim,
como que foi, como que aconteceu, e por isso que eu falei, a gente não para e pensa como a gente conseguiu. Eu acho que o que foi mais difícil foi conseguir recurso. Quando você consegue e tem recurso, você organiza a sua equipe, é diferente. Então, acho que é essa a diferença. Por isso que eu falei, a gente tem que dar. Imagina se eu tivesse recebido aquele recurso em 2000. Mas aí eu até saí da virologia. Eu fui voltar a fazer virologia quando eu entrei para diretor do instituto, porque eu já tinha ido para outro caminho de pesquisa. Então, tão forte foi aquele começo logo que eu voltei dos Estados Unidos, como foi forte essa quebra no começo, a dificuldade de você conseguir verba no começo, se você não estava. Eu acho que agora mudou muito, assim, é muito diferente a FAPESP de quando eu voltei dos Estados Unidos de agora. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente fazer. E eu acho que quando a gente perde, a gente para e pensa, puxa, o que seria se tivesse ganhado o mesmo recurso em 2000? O que teria feito? Tempo é uma coisa que não volta. E é lógico que, por isso que também tem essa coisa que eu falei no começo, eu achava que não. E eu fui atrás de outro dinheiro, fui conseguir, atrasou um pouco, mas fui para a linha de segurança transfusional, depois para anemia falciforme, para doença de Chagas, aí cheguei de novo no vírus, que é o que eu fazia no começo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, e acho que isso fez a diferença. Hoje, eu acho que se for pensar na área de biomedicina, no tempo, vai ter menos homem. Do jeito como está indo, vai ter pouco. O que precisa é ver se com tantas mulheres, se assim mesmo essas mulheres vão ser as docentes na universidade, se vão ser os chefes, mas se for pensar em nível de pós-graduação, praticamente é só mulher. Muito obrigada, Esther, pelas respostas. Vou passar para o Fernando e a Suzana, e depois a Paloma Vias. Não sei se a Anelisa também depois quiser fazer algum comentário, a Sheila, mas vamos seguindo aqui. Obrigado, Nina. Eu gostei demais das respostas às propostas de perguntas. Fiquei muito estimulado ainda a refletir, mas queria especialmente dialogar com a Sílvia, primeiro para responder algumas coisas que ela própria perguntou, mas também até para aproveitar o ensejo e fazer um esclarecimento melhor do sentido da minha fala. Eu quis dizer, não com o exemplo que eu dei, não de que a coisa vai bem. O que eu quis dizer é de um exemplo que me parece altamente excepcional de como a coisa, em geral, vai mal, mas reforçar esse aspecto que a Esther acabou de frisar, de, além de as instituições terem que ter consciência e tomar medidas de adaptação para criar ambientes mais favoráveis, dizer que, numa situação ideal, quando o ambiente, digamos, familiar ou o ambiente de carreira já cria uma situação, por circunstâncias que eu nem saberia justificar agora, uma situação que é favorável, essa ascensão e essa equalização de gênero vai bem, mas é a exceção. Eu justamente não quis dizer que é fácil, que é simples, que é assim que se faz, não. Eu quis dizer que me parece uma situação que pode ser natural, tendo consciência de que as instituições e o ambiente, a sociedade militam contra. E eu também quis dizer que fica uma dúvida meio paradoxal, porque num contexto assim que eu descrevi do nosso próprio departamento, Nina, de repente a geração seguinte virou. Quando eu achei que podia ter uma melhora. Você perguntou se minha mãe teve dificuldade. Teve, eu conheço vários casos que ela relatava. E meu pai não, evidentemente. Assim, meu pai nunca relatou uma situação, tive essa dificuldade profissional porque sou homem. Não. Mas minha mãe, sim, tive essa dificuldade profissional porque sou mulher. Ainda nesse ambiente altamente favorável. Eu me lembro da minha mãe uma vez indignada em casa, porque soube de um sujeito que ela tinha, inclusive por amigo, que vetou a indicação dela para uma determinada posição, dizendo, não, mas é mulher. Esse argumento curto e grosso. O que acabou até não acontecendo, porque ela exerceu várias posições de chefia na carreira. Mas tem isso.
Outra coisa que ela dizia era assim, os procuradores do Estado, historicamente, têm salários menores do que juízes e promotores. E diziam abertamente, juízes e promotores da época dela, com tanta mulher que vocês têm na carreira, o argumento aí era duplo. Justifica-se menos pagar mulher porque talvez... Argumento hipócrita, evidentemente. Porque mulher vai trabalhar menos, vai cuidar de casa, então paga menos. Outro argumento, que eu nem sei se é pior ainda. Mulher não precisa receber tanto, porque tem um marido para sustentá-la. Mas esse argumento, minha mãe dizia indignada em casa, quando, na hora de negociação salarial das carreiras, o Judiciário e o Ministério Público iam com muito mais facilidade e a Procuradoria do Estado ficava para baixo. Outro comentário que você fez. Eu não quis falar do Judiciário não como sendo um ambiente de tudo bem. A Suzana acho que pode falar com mais propriedade do que eu, mas eu tenho a impressão de que no Judiciário não é tudo bem. E a Procuradoria do Estado é um nicho um pouco excepcional ali, mesmo assim, não está no patamar ótimo, está num patamar, assim, razoável por comparação. Então, eu quis completar, a partir das suas provocações, primeiro para dosar o significado da minha fala, que foi justamente de mostrar uma exceção, que me parece exceção em relação à situação social e institucional, mas, ao mesmo tempo, por essa exceção, mostrar que é viável enxergar num universo reduzido, vamos dizer assim, uma simulação diminuta da sociedade, que as coisas não precisam ser como são, do jeito que dão errado. E fiz respondi respondi por minha mãe essas dificuldades que seguramente ela teve. Mas, por exemplo, na hora de cuidar só para contar uma anedota ainda, né? Quando minha mãe precisou parar para escrever mestrado, escrever doutorado, meu pai tirava férias e dava uma sumida com a gente, assim, se virava com a gente e tal. Causavam certos traumas, talvez naturalmente, porque é verdade, eu e meu irmão tivéssemos mais dia a dia, assim, junto da minha mãe e menos do meu pai, por mais que fosse um pai super presente, ótimo, etc. A ponto de que quando minha mãe acabou a tese de doutorado e a gente voltou a conviver ali em casa, assim, na situação anterior, meu irmão, que era menorzinho, assim, sei lá, na época, uns 7 anos, 6 anos, respondia, assim, aquela pergunta tradicional do que ele ia fazer quando crescesse. Ele falava qualquer coisa, mas ele se certificava, mas não tem que fazer tese, né? De tão traumático que foi esse período da tese da minha mãe. Eu já era maiorzinho, talvez já não me impactasse tanto e não aprendi com o exemplo, fui fazer tese. Mas, quer dizer, ou aprendi com o exemplo e fui fazer tese. Fernando, esse seu comentário é geral, viu? Na minha casa também havia. Suzana, por favor, a Suzana está junto conosco como professora responsável da disciplina também. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer às professoras, foi muito interessante ouvi-las. Acho que primeiro por essa proximidade de questões que a Nina já apontou aqui, acho que muitas das discussões que vocês trouxeram são discussões que a gente se coloca nesse nosso grupo, né, das professoras mulheres da Faculdade de Direito, pensando o gênero dentro da Faculdade de Direito. Então, acho que esse paralelismo faz muito sentido e nos dá uma sensação de coletivo, né, de que precisamos discutir, talvez ampliar essa discussão dentro da Universidade de São Paulo, porque tem uma reprodução dos problemas, né, e do diagnóstico. Eu, conversando com, assim, um pouco reagindo às provocações, eu acho que foi muito interessante essa aula no sentido de que teve um debate, né, acho que o Fernando trouxe essas provocações que fizeram, que levantaram aí esses contra-argumentos, e eu acho que a gente não pode esquecer a ideia de véu, né? A Esther fala um pouco isso no início da fala dela, né? Nós, mulheres, também temos um véu
sobre tudo isso, homens e mulheres, mas eu acho que às vezes as mulheres até são mais cobradas de não enxergarem a existência dessas dificuldades estruturais, desse machismo estrutural logo de partida, quando não há uma reflexão sobre isso, né? E isso vira aos poucos, isso vira a partir do momento em que você começa a pensar e olhar para o lado e ver que tem alguma coisa diferente. Eu digo isso porque aqui sem tentar conversar com a experiência pessoal do Fernando, porque eu conheci a mãe dele, mas não convivi com ela, mas eu acho que teve uma geração de professoras que nos antecedeu, em que esse véu não foi tirado. Talvez, eu acho que a grande importância da nossa geração e do debate atual seja que isso está mais claro para todas nós, né? E aí esse debate se coloca com uma outra qualidade, esse debate se coloca de outra forma. Acho que houve gerações antes da gente de mulheres que chegaram ao topo da carreira, eram poucas, até difícil dá para a gente nomear até dentro da faculdade de Direito, enumerar dentro da faculdade de Direito, mas talvez não tivesse tão claro. Então, a gente escutou discursos do tipo, mas se eu cheguei, todos poderiam ter chegado, não houve, né, dificuldades. Então, acho que é um passo à frente que a gente está tentando dar agora, no sentido de reconhecer esse sistema, de reconhecer teto de vidro, e daí, a partir disso, tentar pensar em mudanças mais estruturais que possam, então, avançar, né, na questão da representatividade. Achei muito interessante a provocação que foi feita para o Fernando, assim, de perguntar para a mãe dele, né? Porque acho que tem uma questão de lugar de fala importante aí também, que a gente não pode esquecer, né? Por mais que a gente tenha enormes aliados com os homens, eu acho que a presença do Fernando e de todos os outros professores da Faculdade de Direito aqui é muito indicativa disso, né? A gente, para mudar essa situação, a gente precisa tocar não só as mulheres, mas também os homens, e eles estão super disponíveis a nos ouvir. Todos os convites que foram feitos foram aceitos, né, Nina, na Faculdade de Direito, acho que precisa ser marcado, os homens querem participar dessa discussão. É mais difícil enxergar de um outro lugar de fala, né, de uma outra vivência, de uma outra perspectiva. Então, e aí eu acho que aqui eu dou meu lugar de fala, né, como já falei em outras oportunidades, acho que as dificuldades da carreira acadêmica que eu tive são incríveis, né? São muito claras, e talvez, Esther, quando você diz as mulheres não denunciam, né, elas não falam, eu acho que a gente tem razão, né? Elas não, acho que foi a Silvia que falou, não foi a Esther, né? Elas não falam, mas talvez seja porque isso é tão diário, né, na nossa vida, que às vezes chega uma hora que você para um pouco de falar, porque você é interrompido o tempo inteiro, você tem mansplaining o tempo inteiro, e que de alguma forma não deveria ser assim, mas há uma naturalização disso, e aí a gente acaba falando menos, e não evidenciando, não pontuando, não colocando tudo isso. Então, assim, maternidade, gente, sim, a nossa sociedade entende que maternidade é uma coisa da mulher. Então, gente, como é difícil você avançar na carreira acadêmica tendo filho, porque, e como isso é diferente para os homens, isso, assim, acho que eu não preciso nem argumentar muito mais nesse sentido, e quanto isso na ideia de obstáculos que superamos, né, tão marcante nas carreiras, mas não só, né, a questão de essa ideia de que as mulheres são mais cuidadoras, de que elas têm mais responsabilidade na vida doméstica, acho que tudo isso é muito importante. E sobre as cotas, eu queria aqui dar a minha opinião. Eu acho que as cotas importam, sim. Eu acho que a saída hoje, uma das principais saídas, acho que não só, mas seria pelas cotas, para dar essa visibilidade que todas as professoras trouxeram aqui, que precisa ser dada. Porque para a gente pensar sobre, né, e mudar esse registro cerebral que a professora Esther traz, é preciso que sejamos cobrados nesse sentido. Foi muito marcante, assim, a gente via na pauta do direito a discussão sobre representatividade feminina em eventos, isso estava avançando, chegou a pandemia, 5 passos foram dados para trás. A gente começou a ver de novo uma série de eventos virtuais só com homens. Então, parece que é preciso, acho que, normatizar isso e dizer, precisa ter mulher. Porque senão vai chegar uma hora que, por qualquer diversidade que eu tenha,
eu vou esquecer de pensar nisso. Isso não está introjetado, isso não está naturalizado. E muitas vezes nem na gente, que somos mulheres que estão pensando nisso. Outro dia eu estava me dando conta de que eu tinha cursos meus que não tinham equidade de bibliografia. E fui rever todas as bibliografias dos meus programas. Eu estou pensando sobre isso há muito tempo. Então, às vezes, demora mesmo para a gente para cair as fichas, talvez normatizar isso com cotas, com essas necessidades, esses indicadores, dessas justificativas que a professora Esther traz, seja hoje importante. Pode ser, e quem dera, que daqui a alguns anos a gente não precise mais disso para que isso se torne natural. E para que a gente possa olhar para o lado e, quando for pensar no Congresso, vira o nome feminino naturalmente. Mas, enquanto isso não for uma realidade, isso não é uma realidade nos nossos campos de pesquisa, eu acho que importa. E eu acho que é necessário. Então, acho que era isso. Eu queria rebater e tentar dialogar com todas vocês aqui. Silvia, a Teresa Exner é a primeira corregedora do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Eu sou promotora de justiça, então, e ela muito nos orgulha, realmente, além de ser a primeira corregedora, ela foi uma corregedora excelente, assim, que realmente veio para mostrar qual a importância da representatividade feminina nesses espaços. Obrigada por trazer esse exemplo. Cássius. Oi, dá licença. Bom dia. Boa tarde, né? Fico até um pouco nervoso aqui de falar, mas eu percebo, assim, como homem, que todo o sistema que tem subjetividade na escolha é um sistema muito falho. De forma que uma das maneiras de combater esse tipo de sistema, com certeza, é o sistema de cotas. Eu sou muito a favor, porque se você tem um local onde a escolha das pessoas que vão compor aquele local é somente a subjetividade masculina para escolher, obviamente, com a sociedade que a gente tem, que é machista e que tem uma visão totalmente voltada para como o homem enxerga a sociedade, a escolha não vai ser a mulher. Né? Eu acredito muito nisso. Eu percebi durante eu tenho 44 anos, e nesses anos que eu vivi aqui, eu percebi que a nossa sociedade, ela tentou suprimir as lutas que foram feitas nas décadas anteriores. O que o Fernando tinha falado, eu tenho uma percepção de que havia um aumento gradual da quantidade de mulheres nos cargos e nos lugares, e os discursos eles mudaram nos últimos anos. Então, assim, a pergunta que eu queria fazer uma pergunta, mas a professora Suzana respondeu, que era sobre o sistema de cotas, e sobre a outra pergunta nós homens, como nós podemos ajudar mais efetivamente mesmo, no dia a dia e nos cargos que a gente ocupa, a luta feminina por igualdade. Porque parece que, para a maioria dos homens, para nós homens, isso não é muito bem claro. Bom, então, deixo tanto a Esther quanto a Silvia à vontade para responder, e depois disso nós vamos encerrar. Obrigada pela pergunta, Cássio. Eu estou pensando aqui que a gente consiga fazer essa mudança também com os homens, né? Então, ao estar aqui presente, ao estar discutindo, ao trazer uma opinião. A questão das cotas, eu não sei se... Eu também concordo, eu acho que eu só não sei
como? Quer dizer, como é que se faz cotas? Qual é uma regra na USP? Agora todos os eventos e coloca assim. De certa forma, a gente tem que buscar, ou pelo menos buscar internamente isso. Acho que talvez o ideal seja forçar mesmo na USP, como agora, olha, o jornal da USP tem que ter o mesmo número de homens e mulheres para serem colunistas, as palestras, os encontros têm que ter proporções, ou tem que ter pode ser uma coisa assim, né? Não sei como fazer, aí eu não consigo. Mas eu acho que é essa parceria no trabalho, e é estar atento do mesmo jeito que as mulheres. Acho que o problema da venda das mulheres, da maioria não vê, eu acho que a maioria não vê. Então, você precisa trazer, até as próprias professoras da USP não sejam favoráveis. Em cotas, é capaz disso acontecer. Então, primeira coisa, discutir essa consciência, que também vem com o homem, e na hora que você está em qualquer uma posição, ter parceiras mulheres, pensar bem, se você realmente olhar ao seu redor e ver o que a gente está fazendo de forma inconsciente, nas escolhas, é uma forma. Agora, o problema é como mudar, né? E eu acho que talvez as cotas sejam uma solução, mas não é tão simples. Então, nós vamos ter que... Vai ser difícil achar a forma. E é isso, começar a discutir e trazer a consciência. Mas eu não sei qual que é a melhor bandeira do momento. Assim, queremos que o próximo ou a próxima reitora proponha isso. Eu não sei se eu sei responder, mas vi que o Fernando subiu a mão e eu tenho que falar assim, olha, o Fernando foi uma pessoa que me ajudou muito quando era diretora, quando eu estava sem entender como a USP funcionava, ele foi lá, a gente discutiu muito como fazer o Instituto virar centro, qual era a forma melhor. Eu acho que é essa parceria que sempre que é necessária, né? Eu vou deixar para o Fernando, não sei se a Silvia quer falar alguma coisa. E, na verdade, eu perdi a pergunta da estudante antes. Falhou um pouco. Acho que você contemplou na sua resposta. Cássius, é um prazer conhecê-la, eu venho acompanhando você, e é o que você falou, Cássius, é o dia a dia, então acho que começa pela própria mudança da postura nossa desde a graduação, né, para que sempre aponte problemas, e essa reestruturação. Eu acho que é difícil nesse momento já discutir cotas na USP, como a própria Esté falou. Acho que a gente tem que começar uma discussão ampla de aumentar a participação feminina em comissões, no jornal, nas diferentes instâncias e níveis da USP, e aí o Fernando pode ser a nossa voz na FAPESP, né? A FAPESP já vem trabalhando isso, mas precisamos ainda de mais espaço. E, num segundo momento, discutir cotas, porque eu concordo com a Esther, se nesse momento nós discutimos cotas, as próprias professoras não vão apoiar a mudança para cotas. Então, tem que ser uma discussão ampla, primeiro da participação feminina nas diferentes comissões, instâncias, jornal, divulgação da própria USP, para, no segundo momento, ter a discussão das cotas, que eu também acho que é importante tê-las. Fernando. Nina, obrigado por me devolver a palavra. Eu agradeço, aliás, a gentileza da Esther ter feito essa referência. Eu fui aprender com você, Esther. Aquelas discussões sobre o Instituto de Medicina Tropical, eu enxerguei coisas ali que eu não sabia. Você trouxe questões interessantíssimas para o direito. E pensando na administração da universidade, né? Mas eu só pedi aqui para falar, porque eu esqueci de falar uma coisinha que acho que poderia ser interessante de dizer. Eu coloquei no chat alguns links de publicações que a FAPESP tem feito, tanto na revista. Eu fiz um link da busca pela palavra mulheres, que já remete a uma série de publicações da revista sobre isso.
Eu destaquei um segundo link que mostra uma das publicações da revista sobre doutorados de mulheres, quer dizer, de homens e mulheres, mas mostrando uma tendência crescente de doutorados de mulheres. De novo, isso não é para fazer fala ingênua, nem otimista demais. Otimista em alguma medida, mas dizendo assim, nós já estamos trabalhando bastante nessa base. O grande desafio é isso transformar na carreira de pesquisador, de professor, e permitir que as pesquisadoras e professoras tenham posição de direção na carreira, enfim, essa base de ensino já está, me parece, melhorando. O grande desafio ainda resta, além disso. Outro dado, a FAPESP atualmente, mas atualmente, isso não é número histórico, praticamente divide igual bolsas homens e mulheres e auxílios a pesquisas com pesquisadores responsáveis homens e mulheres. Até tem ligeiramente mais mulheres bolsistas do que homens bolsistas. Mas, nos auxílios à pesquisa, os mais volumosos tendem a ser de homens. Se a gente for olhar numericamente, é praticamente 50%. 50%. Mas se for olhar, por exemplo, os CEPIDs, que são projetos que existem em unidades muito menores, assim, menos que 20, vamos dizer, mas que são enormes projetos, ou centros de pesquisa em engenharia, ou coisas assim, o pesquisador principal normalmente é homem. Enfim, não estou fazendo ilações, digamos assim, de que as coisas estão empatadas, está bom. Não, não, não. Tem muitos números nas entrelinhas que têm que ser entendidos. Olhar por áreas e tal. Mas eu acho que é um caminho que pode nos mostrar, digamos, uma perspectiva relativamente otimista, sabendo que ainda tem muito a ser consertado. Mas, Nina, por favor, justamente até por uma questão que me parece que é simbolicamente muito importante, eu não queria ser o último a falar. Não, nós vamos encerrar, porque nós passamos já 12 minutos do horário estendido, quer dizer, se for considerar o final da aula, então nós já passamos 20 minutos. E eu não poderia perder a oportunidade aqui de chamar a atenção dos nossos alunos, das nossas alunas, para o fato de que o que as três professoras nos trazem, com visões diferentes e trajetórias diferentes, a Lorena numa área diferente, da professora Esther e da professora Silvia, é o fato de que o que nós observamos é que os obstáculos são comuns, os obstáculos são conhecidos. Como a Esther disse, é algo que está introjetado, nós sentimos, mas não conseguimos muitas vezes expressar, e é preciso que o véu seja tirado, né, para que a gente ponha em palavras e perceba que são questões comuns a todas. A carreira excepcional da professora Esther, da professora Silvia, não significa que elas estejam fora desse conjunto que atinge todo o gênero feminino, e que a história delas é muito semelhante de todas nós, ainda que não tenhamos feito carreiras tão excepcionais e escolhido caminhos como elas escolheram. Então, eu acho que esse dado da nossa humanidade comum que é importante aqui. E aproveito para agradecê-las muitíssimo. Eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitos contatos. Eu vou depois mandar uns e-mails para cada uma, porque me surgiram muitas ideias, e eu acho que, como nós temos que nos promover, nós podemos fazer muitas atividades conjuntas. Agradecer a todas as monitoras que nos acompanharam, a Ênia, responsável pela emissão, a Clio, responsável pelo YouTube, é toda uma logística bastante complicada. Agradecer a Paloma, que acompanhou, a Gabi também, e a todos vocês, e até a próxima aula.
Muito obrigada, Esther, muito obrigada, Silvia, e muito obrigada, Lorena, que já teve que se retirar, mas eu gostaria de deixar registrado aqui. E, Fernando, muito obrigado. Você tem sido um companheiro incansável nessa luta, um apoiador de todas as nossas iniciativas, e eu também fui aluna da sua mãe, porque tenho uma profunda admiração e um enorme carinho. Então, mande a ela um grande abraço. Tchau, gente, até a próxima aula e até breve.